Aleluia! Boa noite! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Vamos entrando. Aleluia! Hoje, terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Quero só te lembrar que nós já estamos quase fazendo aniversário, viu? Dia 30 agora faz um ano que nós estamos aqui toda terça-feira, amém? Quem tá aqui comigo desde o início, levanta a mão. Ai, glória a Deus, né? Um ano para a glória do Senhor. Eu creio que o Senhor tem sido bom e o Senhor tem a cada semana falado aos nossos corações. E esse é o desejo do meu coração ao estar aqui toda semana com você. Liberar uma palavra de fé, uma palavra de vida para mim e para você. Porque eu também preciso me alimentar da palavra de Deus. E é porque eu preciso que eu estou aqui, né? Não somente para eu me alimentar, mas também para eu compartilhar com você. E para que nós possamos juntos sermos fortalecidos através da palavra de Deus, amém? Então é muito bom ter você aqui comigo. Já vai compartilhando aí esse link com outras pessoas, né? Eu não sou muito entendida de rede social não, mas falam que você tem que compartilhar e tem que apertar o coraçãozinho aqui que aparece do lado, porque aí o Instagram avisa para as outras pessoas, né? Que nós estamos ao vivo, amém? Então vamos aí usar as ferramentas que nós temos para divulgar a palavra de Deus. Vamos ver aqui, boa noite, Elisete, Cláudia, Érica, Ruth, Rosângela, Felipe, Faz de Conta, Diana, Vanessa, Nicole, Luciene, Crislaine, Érica, Tia Maria, Tia Dinha, sua bênção. Vamos lá, Yala, a Grace, a Érica, a Dani, sejam bem-vindos, a graça e a paz, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito da vida do rei Davi. Você com certeza já ouviu falar nesse grande homem de Deus, Davi, um rei que a palavra de Deus descreve que foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que o Senhor, um homem que achou graça diante do Senhor e foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Foi escolhido ali para ser rei, ainda jovem. Ninguém dava nada por ele, nem mesmo a sua casa, o seu pai. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou de Davi. E ele foi ungido rei, e ele foi um grande rei em Israel. Mas a Bíblia vai dizer, num determinado momento, e essa história está descrita lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, 1 Samuel 30, que fala do momento em que a cidade em que Davi habitava, juntamente ali com os seus homens, ela foi saqueada, foi invadida pelos inimigos, pelos amalequitas. E aí então aqui acontece um momento difícil na vida de Davi, e é sobre isso que nós queremos meditar nesta noite, trazer uma palavra de Deus para nós através deste texto. Então lá em 1 Samuel 28, 30, a palavra de Deus diz assim a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes,
tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha só, aqui eu quero ler com você até aqui. A palavra do Senhor diz que Davi e os seus homens, eles estavam guerreando, e num determinado momento ali os amalequitas, eles invadiram a cidade em que Davi habitava, juntamente com os seus homens de guerra, juntamente com as suas famílias, e aquele exército inimigo, os amalequitas, eles saquearam a cidade, eles levaram cativo todas as pessoas que estavam ali, as mulheres, as crianças, e queimou a cidade, né? A palavra de Deus diz lá no versículo, a partir do versículo 2, né, que a cidade estava em chamas. E aí então todos foram levados pelo exército inimigo. E quando Davi e aqueles homens, eles chegam ali naquela cidade, a palavra de Deus diz que eles ficaram extremamente amargurados, entristecidos. E a Bíblia diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Já aconteceu de você chorar até ao ponto de você não ter mais força para chorar? Aqui foi o que aconteceu com eles, né? Chegaram ali na cidade onde eles habitavam, e cadê a família? Cadê a esposa? Cadê os filhos? Tudo está devastado. Foram levados cativos. Então eles se amarguraram e eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E aí, a Bíblia fala que, né, aqueles homens, o exército de Davi, eles ficaram amargurados, eles choraram, mas Davi também se angustiou, porque as suas mulheres e os seus filhos também haviam sido levados. Né? Davi também havia sido prejudicado com aquela situação. E a Bíblia diz então que ele também ficou angustiado. Sabe por quê? Porque além dele ter perdido ali, né, as suas duas esposas, além delas terem sido levadas como cativas, né, como escravas, né, como prisioneiras naquela situação, aqueles homens, eles ficaram tão irados com Davi, eles ficaram indignados ali contra Davi, que eles queriam apedrejá-lo, queriam apedrejar Davi. Então Davi, aqui nessa situação, ele está vivendo um momento de grande luta, de grande adversidade. E o que eu quero deixar para você, qual palavra de Deus que eu quero deixar para você nesta noite? Davi, ele era um homem de Deus, ele era valente, ele havia sido ungido rei, o Senhor havia prometido que lhe daria o trono e que o trono jamais se apartaria da família, da descendência de Davi. Mas Davi aqui estava vivendo a sua vida com as suas mulheres, ele ainda, não, digamos assim, não havia sido ungido rei, porque Saul ainda existia e ainda era o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi estava vivendo a sua vida, né? Sendo um homem valente, cuidando ali dos homens que o Senhor confiou a ele, vivendo a vida. E de repente a vida de Davi vira de cabeça para baixo, né? Como diz a expressão, a vida de Davi passa por uma situação de adversidade, totalmente assim, foi algo uma mudança que aconteceu rapidamente. Você sai com os homens para guerrear, coisas que eles já estavam acostumados a fazer, e quando vocês voltam, toda a família não está mais lá. A cidade que você vive havia sido queimada.
né? Davi aqui então está vivendo um momento de grande luta, de grande adversidade, está vivendo o dia mau, o dia mau. E o que aconteceu? Eles choraram, amargurados, eles choraram, clamaram, gritaram em alta voz que eles perderam até as forças de tanto chorar. E a Bíblia diz então que Davi também, ele se angustiou. Assim muitas vezes pode estar acontecendo com você, que está me ouvindo aqui nesta noite, ou já aconteceu com você alguma vez na sua vida, um momento em que as coisas repentinamente mudam. E você olha como se você estivesse assim vivendo um pesadelo, né? De um dia para o outro acontece uma situação, vem uma adversidade, alguém da sua família morre, né? Perde o emprego, enfim, várias situações adversas podem vir sobre nós e podem mudar o curso da nossa vida. O que nós temos que fazer quando esse dia mau chega para cada um de nós? E ele chega, né, para todos, dependente do nível, né, de intensidade, mas o dia mau ele vem. A Bíblia diz duas coisas que Davi fez, e são essas duas coisas que eu quero deixar para você nesta noite. A primeira é que quando veio o dia mau, a tribulação, a adversidade, Davi chorou. Davi chorou. Ele se prostrou diante do Senhor, ele reconheceu que ele não daria conta. Não daria conta, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei se eu vou conseguir. Ele se angustiou, ele se rendeu, ele reconheceu a sua fraqueza diante do Senhor. Porque Davi, como líder, ele poderia ter falado, né, como alguém que tem que sempre ter uma palavra de Deus para liberar, ele poderia ter falado, não, que é isso? Vamos nos reanimar aqui, vamos parar de chorar, não, vamos fazer alguma coisa. Não, a primeira atitude de Davi foi que ele também se angustiou. Ele também se entregou na sua fragilidade. Então eu quero dizer para você, quando nós vivemos dias maus, quando nós estamos passando por lutas, quando nós recebemos uma má notícia, quando vem, né, uma enfermidade repentina que muda o curso, os planos de uma família, quando, né, acontece alguma crise financeira, a primeira coisa que você tem que fazer, e é legítimo, você pode sim, diante da pessoa certa, se render, se prostrar e reconhecer que você não consegue vencer sozinho, que você não tem força suficiente para suportar aquela situação adversa. Você pode chorar diante do Senhor. A Bíblia diz aqui que Davi se angustiou na presença de Deus. Você também e eu podemos fazer isso. Não há nada de errado, não há nada pecaminoso, não há nada, né, digamos assim, não é você estar demonstrando fraqueza diante da pessoa correta, que é o Senhor. Sem vitimismo, mas realmente reconhecendo que aquela situação abalou você. Agora, Davi permaneceu assim por muito tempo? A Bíblia não cita, né? Quanto tempo, quantos dias durou aquele choro? A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala, né, que Davi, né, no versículo 6 fala, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas a Bíblia fala no final do versículo 6, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi, a Bíblia diz que ele se reanimou. Ele se reanimou depois que Deus foi lá e resolveu o problema dele. Porque se você continuar lendo a história, a partir do versículo 7, você vai ver que o Senhor move e ele consegue trazer todos de volta. De maneira assim, sobrenatural. Porque geralmente quando você vai ler no Velho Testamento, quando, né, aconteciam as guerras e o povo vitorioso ia lá e
saqueava os bens, né? Pegava os despojos da guerra, ou até mesmo levava como cativo as mulheres, as crianças, porque geralmente se matavam os homens. Quando se poupavam-se as mulheres e as crianças, mas nem sempre as mulheres e as crianças eram poupadas. Às vezes, todos eram mortos. Quando você lê o Velho Testamento, você vê histórias da palavra de Deus contando isso. Mas aqui, os inimigos não quiseram matar ninguém. O versículo fala, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo. Porque olha, os amalequitas, eles podiam ter muito ódio de Davi. Porque Davi, ele era um homem de guerra, ele conquistava. Então provavelmente ele já havia prejudicado ali os amalequitas. Mas aprove ao Senhor, impedir com que aquele exército inimigo não matasse as mulheres e as crianças. E se você continuar lendo a história, Davi consegue trazer de volta todos novamente. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 6 que ele se reanimou no Senhor antes do milagre acontecer, antes do problema ser resolvido, no meio da confusão. Então aqui é o segundo ponto. Davi se reanimou. Eu e você também temos que nos reanimar. Mas não nos reanimar em nossas forças, não nos reanimar baseado na palavra de alguém, não nos reanimar baseado nas circunstâncias que estão melhorando, não. Eu e você temos que nos reanimar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque é a alegria do Senhor que nos sustenta. Não é o que eu vejo, não é o que está acontecendo, não é a perspectiva natural de que vai melhorar, não. É o Senhor. Então Davi, ele teve uma atitude de fé, de se reanimar na pessoa certa. Ele se quebrantou, ele se prostrou, ele se entregou, se rendeu diante da pessoa certa, que é o Senhor. Chorou, digamos assim, se trancou lá na sua tenda, não saiu, não falou com ninguém, chorou e colocou diante do Senhor toda a sua fraqueza. Mas a Bíblia diz que passado um tempo, aquele homem se levantou porque ele se reanimou no Senhor e ele foi fazer aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. O Senhor provavelmente deu a Davi estratégias, O Senhor foi gracioso com Davi para que ele pudesse trazer de volta todas as pessoas que haviam sido levadas cativas. Mas ele se reanimou e ele foi. Então essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Se você está vivendo dias difíceis, fique em paz. Chore diante do Senhor. Se renda. Reconheça mesmo as suas fragilidades. Fala para o Senhor, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo. Isso é muito difícil, Pai. Isso é pesado demais para mim. Eu estou com medo. Eu quero desistir. Eu quero abrir mão. Eu não quero continuar. Eu quero largar tudo. Olha o que está acontecendo. Eu não vou conseguir. E chorar. Chorar, chorar, chorar até perder as forças. Como diz aqui na palavra de Deus. Mas passado esse tempo, na mesma pessoa que você está se rendendo, é através dela que você vai se reerguer novamente, e se reanimar, e se levantar, e se posicionar, e prosseguir para aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Isso exige de nós uma atitude de fé. O que eu e você então podemos fazer? Nós temos que somente ter fé e orar. Orar. Para que através da nossa oração, através do enchimento da palavra de Deus, nós possamos nos reanimar no Senhor e poder fazer com que a alegria dele em nós venha trazer de volta, a esperança, trazer de volta as forças para que nós possamos prosseguir até que ele venha. Amém? Então, nesta noite, se reanime no Senhor. Chore. Mas não passe a sua vida chorando. Não passe a sua vida se angustiando. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. No tempo de chorar, chore. Mas quando esse tempo acabar, se levante. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Se reanime no Senhor.
Não se reanime nas circunstâncias, se reanime no Senhor, porque Ele está com você. Ele jamais te deixará, nunca te abandonará. Ele mesmo prometeu isso em sua palavra. Amém? Queria orar por você, orar por isso, orar por nós, para que nós possamos nos reanimar no Senhor. E quando nós estivermos com vontade de desistir, de chorar, nós venhamos permanecer. Amém? Uma coisa que eu tenho aprendido é que quando nós estamos vivendo dias difíceis, vivendo dias de luta, de tribulação, não é o melhor momento de se tomar decisões, né? Porque muitas vezes no momento de angústia nós podemos tomar decisões precipitadas, né? Não tem aquele ditado, espera a poeira baixar. Na hora que a poeira baixar, você vai conseguir ter uma visibilidade melhor da situação. Porque quando, digamos assim, o mundo desmorona diante de você, em cima de você, é como literalmente quando um prédio cai, uma casa cai. O que acontece? Cai no chão aquele concreto e aí sobe uma poeira que embaça tudo, fica tudo uma nuvem densa, se você não consegue visualizar nada. Assim somos nós, quando nós estamos vivendo dias assim, né? Quando as coisas acontecem repentinamente e aí você não consegue enxergar nada, não é o momento de decidir tomar nenhuma decisão, porque às vezes você pode escolher um caminho achando que aquele caminho é o melhor, mas você não está enxergando nada. Mas quando a poeira abaixa, aí você consegue melhorar a sua visibilidade, aí você consegue saber para onde você vai. Então espere, chore, espere e se reanime, porque o Senhor teu Deus, Ele vai te conduzir em vitória, assim como Ele conduziu Davi. Depois leia esse texto, leia esse capítulo todo, 1 Samuel 30, e veja como que o Senhor moveu para que Davi pudesse trazer de volta toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar por isso? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer nesta noite, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. E o Senhor é bom para conosco. Mesmo que nós não estejamos vendo a tua bondade, nós sabemos que o Senhor é bom. Porque o amor de Deus por nós não é condicionado à circunstância em que nós estamos vivendo. Deus já provou que nos ama lá na cruz do Calvário, quando deu Cristo para se entregar por nós. E o Senhor deu a Cristo por amor a nós. O Senhor também suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo. E nesta noite eu quero colocar cada homem, cada mulher de Deus que está aqui comigo, que está ouvindo essa palavra. Declarar: Espírito Santo de Deus, traga um renovo. Senhor, que assim como Davi, a tua palavra diz que ele se reanimou no Senhor, que nós possamos nesta noite nos reanimar no Senhor. A tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, que a alegria possa chegar hoje em nossas vidas. Que possamos nos reanimar no Senhor. Que possamos realmente ter as nossas forças renovadas no Senhor. Porque a tua palavra também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nesta noite eu declaro vida sobre nós. Declaro que nós vamos nos reanimar em Ti. Não vamos nos reanimar nas circunstâncias que estão à nossa volta, mas vamos nos reanimar no Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é Deus, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e é nela que nós estamos firmados. Ela é a base que sustenta a nossa vida. E mesmo que os ventos venham contra nós, a nossa casa não será atingida, a nossa casa não vai desmoronar, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. E eu declaro esta verdade poderosa sobre a minha vida e sobre a vida de cada homem e mulher de Deus que está aqui comigo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você possa continuar tendo uma semana abençoada debaixo do favor de Deus. Que eu e você possamos reinar em vida em todas as áreas da nossa vida, porque essa é a vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Se você foi edificado com esta palavra, não deixe de compartilhar este link com seus contatos e que
que Deus continue te abençoando e até a nossa próxima devocional na terça-feira, 20h30. Nosso horário agora mudou, é 20h30 em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, um grande abraço.